Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal OVNI Free. Hoje aí com um hangout surpresa, nessa segunda-feira, trazendo um convidado aí que o João Marcelo, o meu colaborador aqui do OVNI Free, que sempre está ajudando aí com convidados, trouxe hoje um ufólogo, o Albert Eduardo. Ele tem um vasto conhecimento, estudo e pesquisa de campo. Então, eu trago hoje aí para vocês, para a gente fazer uma entrevista. O pessoal do chat quiser perguntar para o seu Albert o que ele tem aí de conhecimento. Então, esse hangout é um hangout aí surpresa com um bom conteúdo para estudos, para que seja aí referência para vocês aí que são iniciantes na ufologia brasileira, né? E também aqueles que já estão uma boa caminhada aí, um bom tempo estudando, trazendo pessoas novas, pessoas com conhecimento e gabaritadas aí no sentido assim das pesquisas que eles trazem para nós, né? Eu vou aí dar uma boa noite aos convidados aqui da bancada. Primeiramente, dar uma boa noite ao Rodrigo, do Universo UFO. Boa noite, Mazo. Boa noite, pessoal aí do chat, ao João, ao seu Alberto também. É um prazer estar aqui participando, né? E conversar com um ufólogo, né? Sobre temas muito interessantes. Então é isso aí, galera. Isso aí. Agora eu vou apresentar aí o João Marcelo aí, que trouxe o convidado. Já agradeço desde já, né? João Marcelo. Boa noite a todos. O senhor Albert Eduardo, grande pesquisador de campo aí, ufólogo de muitas pesquisas de campo. Um dos poucos que ainda fazem pesquisa de campo no Brasil, a maioria hoje não faz. Queria agradecer muito a ele pela presença. Boa noite a você, Marzo, o rapaz aí do Verdade Limitada, não é isso? E aos amigos do chat no YouTube. E acho que vai ser muito interessante, muito enriquecedor esse hangout. Ok. Antes de eu apresentar o convidado, quero dar uma boa noite ao pessoal do chat, né? Que já está ali. A Jaquita, né? A Jaquita tá ali já no chat. Seja bem-vinda. O Eliezer também já está lá. O Farol, né? Também já está presente. Seja bem-vinda. Márcio Barros também está aí na audiência. É muito bom isso, né? Pessoas já estão antenadas aí com o OVNI Free, mesmo sendo um hangout aí inesperado, né? Mas vamos lá. Então eu vou apresentar aqui o Albert Eduardo. Marzo, Oi. tá escapando um áudio aí da transmissão ao vivo. Parece que tem que mutar aí o áudio do YouTube, porque tá escapando o áudio da transmissão ao vivo, tá ficando áudio de fundo. Deixa eu ver. Para mim aqui. Eu acho que é do seu Eduardo mesmo que está retornando. O seu Eduardo, tem como diminuir o retorno para você ou não? Para mim está muito bem. Só que... Não, não é não, não é não, não é não. Eu estou calado aqui ouvindo, está vindo assim um conflito de... Eduardo, tem como diminuir o retorno para você ou não? Tá bom assim? Isso, agora diminuiu o retorno, era aí mesmo. Eu estou aqui em silêncio, ouvindo, e está tendo um conflito de vozes. Não, agora desapareceu. O senhor diminuiu o retorno, está bem mais baixo. Acho que é o retorno do senhor mesmo. Ótimo. Tá. Seu Eduardo, eu gostaria que o senhor, primeiramente, se apresentasse ao público, né? Da onde o senhor mora, quantos anos o senhor já está na ufologia, na pesquisa de campo, e depois vamos fazer as perguntas aí, vou ver as perguntas do chat, né? E as perguntas aqui da bancada. Pode se apresentar, Sr. Albert. Depois vamos fazer as perguntas aí, as perguntas do chat, né? Ok. As perguntas aqui da bancada. Pode se apresentar, Sr. Albert. Olha, meu nome, como você sabe, Eduardo Malaco, eu estou já na ufologia há um pouco mais de 30 anos,
né? Como em 1978 foi quando eu comecei, e em 1981 eu fundei a ANPEU, que seria a Associação Mineira de Pesquisa Ufológica. O intuito da ANPEU era unir, né, pesquisadores de várias vertentes, sabe? E ali tentar extrair o conhecimento de todos e botar em uma mesa ampla para discussão e evolução da pesquisa, do trabalho. Infelizmente, eu não consegui isso, porque era a mesma coisa de você juntar cores como, por exemplo, preto e o branco, não daria, ele viraria cinza, sabe? Então, eu parti para a pesquisa solo, né? Estava tendo muita discussão, muita briga, muita bandeira, né? Estava toda hora surgindo um grupo de ufologia, hora aqui, hora ali, como as igrejas evangélicas hoje, né? Cada hora abre uma porta. Então, eu resolvi partir para uma pesquisa solo, mas é claro, esse solo não é um solo exclusivo, não. Eu, por exemplo, eu tenho um parceiro aqui que muito me ajuda, me auxilia, por exemplo, eu auxilio muito ele também, o Paulo Henrique Barack Werner, sabe, que é meio temperamental, meio brigão e tudo, mas dentro de uma coesão, ele não aceita muito, sabe, essas porra-louquices, né, que espalham por aí, sabe? Então, eu comecei em 1981 e parti para a ufologia, para o campo, para pesquisar no campo. Eu devo hoje ter mais ou menos por volta de umas 300 e poucas expedições solo no estado de Minas Gerais, e em grupo eu devo ter mais umas 150. Sabe? Eu faço questão de separar porque muitas delas já foram, inclusive, publicadas, né? Então, quer dizer, no mais, eu me coloco à disposição de vocês, sabe, para qualquer tipo de pergunta, para a gente poder ganhar o maior tempo possível, né? E tentar esclarecer, e quero deixar bem claro a vocês o seguinte: o fato de eu ter esse handicap todo, isso me coloca acima de ninguém, não sou dono da verdade, e o fato de eu ter pesquisado essas coisas, todas que eu fiz, não quer dizer que eu estou acima de nenhum ufólogo do Brasil. Eu posso simplesmente tentar contribuir com a ufologia e com todos os ufólogos que queiram participar de uma ufologia séria, né? Isso aí seria um grande ganho para mim, dividir conhecimento. Porque, igual eu falei, eu sou longe de estar daqueles ufólogos que ficam coletando casos igual se cata borboleta, sabe? Eu quero saber, sobretudo, o que esse povo quer aqui no meio de nós. Isso aí. Só um pouquinho. Seu Albert, Oi. eu acredito que tem um vídeo aí. Se o senhor acho que tem um vídeo na página, o senhor abriu, deve estar repetindo o que nós estamos falando, por isso está saindo o áudio. Pode fechar ele. O senhor fica só na página do Hangout, que dá para ouvir bem. Ele está reproduzindo o nosso vídeo. Pois eu aqui estou só com uma página aberta. Já tá. conferi 3 vezes. Tá. Márcio, talvez seja porque ele não está usando o microfone, não é não? Pode ser. Não sei se agora melhorou. Tá ok. Não, tá ok. Acho que está corrigido. Então, seu Albert, o que eu gostaria de saber do senhor, depois já passo para a bancada e para o pessoal do chat quiser fazer alguma pergunta para o Albert. Nesses quantos anos de ufologia o senhor tem mesmo? Mais de 30 anos. Eu não sei especificar. Mais de 30. Mais de 30. Eu comecei em 78. Olha. Maravilha. Nesse tempo todo, o senhor teve. Muitos pesquisadores não têm, às vezes, experiências pessoais com a casuística ufológica. O senhor teve alguma testemunho pessoal da casuística ufológica na sua vida? Tive, olha, para ser honesto, eu vou fazer uma síntese aqui. Quando eu comecei assim, eu fui picado pelo vírus da ufologia, né? Quando a Rede Tupi, aqui em Belo Horizonte, tinha uma televisão chamada TV Itacolomi,
que transmitia o sinal da Rede Tupi de São Paulo e do Rio de Janeiro. E eu ainda era garoto, né, calças curtas, né? Eu estava jantando, eu tinha um jornal aqui local que chamava Jornal Banco Minas, e de repente aquele jornal, eu jantando em frente à televisão, aquele jornal noticiou que os céus de Belo Horizonte estavam sendo invadidos por naves extraterrestres. Eu achei aquilo um tanto quanto ridículo. Eu falei, pô, que brincadeira é essa, né? Só que não era brincadeira. Eu assustei com o grau de seriedade do repórter, né, que noticiava, que era o Jaime Gomide, e ele falava que no bairro da Serra hoje está aparecendo agora, nesse momento, chegando depoimento também do bairro do Prado e tal, não sei o quê. A Floresta, foi Floresta, em frente aqui o meu bairro. Eu saí para a varanda da minha casa e olhei, eu vi 4 luzes, como se fossem bolas incandescentes, voando de forma errática, fazendo voo como se fosse de uma cobra, né? Movimentos de ondas, né? E onde em cima dos lugares, dos bairros onde essas bolas passavam, a luz apagava. E logo depois que elas passavam, acendia de novo. Então eu achei aquilo muito curioso, foi o meu primeiro contato. Aí eu passei a achar aquilo muito estranho, de repente os jornais de Belo Horizonte, todos os outros dias, o Jornal Estado de Minas, a Rádio Itatiaia, que todas a imprensa só falavam nisso, né? Eu peguei e comecei a me interessar pelo assunto. E um pouco mais tarde, em 1976, aí foi a definição. Eu estava numa cidadezinha aqui chamada Guanhães, aliás, Dores de Guanhães, que era uma cidadezinha menor, e indo para Guanhães, que era uma cidade maior. E eu estava atravessando a serra, que eu gostava muito de fazer aquele caminho a pé. E, de repente, no mês de julho, um mês que existe muito pouca chuva aqui, que é inverno, o céu estava limpo, sabe, uma temperatura assim, bem agradável, né, porque inverno, né? Antes das 3 horas da tarde, eu atravessando aquela montanha, na parte mais alta, eu parei, olhei para o céu e percebi que não tinha nenhuma nuvem. Achei o céu maravilhoso. Então, dei aquela descansada, botei meu boné e fui seguir caminho. Até então, eu não sei se vocês percebem, quando passa uma sombra no chão, aí eu falei, poxa, eu olhei para cima agora, não tinha nuvem, o que é isso? Eu olhei para cima e vi uma coisa que não era parecida, não. Era exatamente um prato emborcado de cabeça para baixo, com uma luz azul girando no sentido horário e, por incrível que pareça, uma luz cor-de-rosa girando no sentido anti-horário. Eram 2 luzes. Eu tinha naquela época, eu não sei se você, não sei qual que é a sua idade, mas aqueles que são mais velhos aí devem recordar. A gente naquela época não tinha celular, não tinha máquinas fotográficas de qualidade, né? Pelo menos tinha, mas não tinha acesso. Eu ia pegar uma Olympus triplo que estava na minha mochila, sabe? Mas eu pensei, raciocinei rápido. Eu falei, não vou perder tempo, porque eu vou deixar de observar essa coisa. Ele passou por sobre a minha cabeça, a uma distância que eu calculo de 400 metros, e o movimento como se fosse de um elástico e sumiu no espaço. Aquilo ali, para mim, foi a minha primeira experiência. E dali para frente, eu comecei a investigar ufologia e comecei a pesquisar, e mais para frente vieram outros pesquisadores que ajudaram muito, contribuem muito ainda. Inclusive, eu faço questão sempre de trabalhar junto. Paulo Werner, por exemplo, é um que eu estou sempre lado a lado com ele. E a gente viaja muito, faz todo tipo de pesquisa para esses interiores de Minas aqui, que são lugares distantes, extremos, sabe? E ali eu comecei meu trabalho na ufologia. E de lá para cá eu venho, sabe, coletando dados, casos, todas as coisas que a gente pode ter como honestas, sinceras e autênticas, né? Eu venho trazendo para o arquivo e ali tentando, né, contribuir, investigando, tirando conclusões em cima. Jamais guardando como se fosse borboleta, né? Eu tenho horror disso, né?
Uma das coisas que eu questionava muito o professor Hugo Brant Aleixo, que o Hugo tinha um arquivo na casa dele, que era uma espécie de bate-caverna, né? Era só ele e os convidados de excelência que entravam ali. Então, eu nunca gostei disso, sabe? E fiz questão sempre de abrir um escritório no centro da cidade, sabe? Receber pessoas que vinham de todos os lugares. Editei 4 jornais, chamados Jornal Ufológico, não sei se é do conhecimento de vocês. Depois editei uma revista chamada Revista Ufológica. E depois eu tive que optar. Ou eu seria um editor, ou eu seria um pesquisador. Os dois não cabiam. Entendeu? Então eu optei por ser pesquisador, até porque era muito estudioso, sabe? Não valia muito a pena. Então foi isso, em resumo, né, o que aconteceu comigo que me levou a pesquisar ufologia. Legal, legal. A experiência pessoal é uma das motivações, né, da gente continuar aí a pesquisar cada vez mais. Eu quero dar uma boa noite ao Paulo, ao Paulo Barak Werner. Paulo já está por aí? Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, Aldo. Boa noite, Paulo. O Paulo, só para o pessoal da audiência conhecer você é ufólogo pesquisador junto com o Albert? Pesquisa de campo? Não, eu e o Albert, nós fazemos aí uma dobradinha aí nas pesquisas que acontecem aqui na região de Belo Horizonte. E eu conheci o Albert em 91, e desde então a gente tem feito essa parceria de sucesso aí, pesquisando muitos casos e elaborando algumas teorias e através dessa parceria com o Albert, eu produzi um CD-ROM, que é Os Invasores, né? Que o tema, o título dele, Os Invasores, foi praticamente em homenagem ao Albert pelas suas teorias, né? E Sim. depois, o pessoal que quiser ter interesse aí, eu passo os dados aí do material. Aliás, não é porque é meu amigo, não, viu? Mas eu aconselho vocês todos a terem esse CD-ROM, porque é um dos trabalhos mais honestos, mais sinceros, mais simples e com dados objetivos, sabe? Sem nenhum tipo de floreamento. O fato está ali da forma que ele é, e não da forma que a gente gostaria que fosse. E vocês podem pegar tudo que está ali e ainda dar seguimento ao trabalho de vocês para contribuir de vocês. Eu acho espetacular o trabalho dos invasores, porque quando eu comentei com o Paulo, eu abandonei a ideia, porque eu cheguei a uma conclusão, e isso foi em 1989, sabe, que foi a época que eu fechei a Ampeu para o público, sabe, foi em 1989 eu cheguei à conclusão que a gente estava cometendo um grande erro, sabe, de ficar somente correndo atrás de casos que narravam a aparição de luzes que corriam atrás de pessoas no meio rural e por aí afora. Eu achei que isso aí era perda de tempo e gasto de energia, sabe? A gente deveria pensar de uma forma mais objetiva. Será que esse povo viaja a distâncias estelares, eles rasgam o espaço sideral, vindo de lá onde eles vêm, para ficar vindo aqui dando carreira em capial, em meio rural? Claro que não. Eles podem fazer isso com objetivos também. Mas eu falei, não, esse povo já está andando no meio da gente. Eu voltei àquela série Os Invasores, onde tinha aquele protagonista, aquele engenheiro, arquiteto, David Vincent, e descobri, através de um trabalho que o professor Alberto Francisco Carmo fez, de levantamento, na Lei de Livre Informação do governo Carter, que a série Os Invasores tinha sido encomendada pelo governo dos Estados Unidos para denunciar a infiltração de seres alienígenas no nosso meio. E era uma série que, se vocês analisarem, vocês vão ver que era uma série muito bem organizada. As tramas eram feitas de forma bastante diretiva. E eu comecei a analisar aquilo e fui percebendo, através dos tempos, que tinha sentido, tinha muito sentido aquilo. E comecei a trabalhar e fui descobrindo casos de seres que estavam aparecendo realmente, hora por outra, pessoas narrando deles, seres estranhos, em lugares afastados ou quase, em próximas cidadezinhas do interior, um pouco maiores,
E até mesmo aqui em Belo Horizonte aconteceram 4 casos. Um deles pesquisado pelo Úlio, outro por Alberto e 2 por mim. Então eu cheguei à conclusão que nós estamos sendo enganados mais uma vez. Sabe? Eu acho que essa tipologia extraterrestre que eles estão vendendo para a gente hoje, sabe? Do ser extraterrestre que parece uma lagartixa, esses chamados greys, é só eles que predominam na ufologia? Claro que não. Existem seres muito parecidos com a gente, que podem, inclusive, estar andando no meio de nós. Agora, o Paulo foi muito feliz quando um dia nós estávamos conversando e ele falou assim, olha, a ideia dos Estados Unidos vender essa imagem, não que os seres greys não existam, claro que existem, mas só existir eles, é que a imagem desses seres vende mais do que a imagem de um ser parecido com a gente. Sabe? É igual a minha opinião sobre a Área 51. Claro, a Área 51 está lá e existe. Agora, dali dizer que ali está cheio de disco voador, que ali tem não sei quantos seres extraterrestres, é uma mentirada, é uma estupidez, uma bestialidade. Se os Estados Unidos já tivessem essa tecnologia que eles falam que tem, eles não estariam gastando uma fortuna para botar um satélite, uma nave no espaço. Sabe? Eu acho gastando trilhões de combustível sólido dentro de um foguete para botar um ônibus espacial, enfim. Eu acho que a gente precisa botar mais os pés no chão, sabe? E rever essas teorias, essas ideias, que muito pouco têm contribuído com o estudo da ufologia. Eu acho que... Ok. Senhor Albert, desculpa interromper, é que tem umas perguntas aqui para o senhor. Fique à vontade. O Ricardo José Jacob, ele fez uma pergunta assim, no seguinte sentido, qual que é a última pesquisa recente que o senhor teve aí, que o senhor tem para falar para nós, o último caso importante? Eu estou participando de uma pesquisa que ela começou na cidade de Arinos, né? Foi para a região da Serra das Araras, onde fica ali se vocês pegarem o mapa de Minas Gerais, entre a divisa de Minas e Bahia, ali em Goiás, sabe? É um lugar muito ermo. Aliás, eu até brinquei, é um lugar que só eu e o Paulo conseguimos botar o pé mesmo, né? O Paulo é meio doido, eu também sou. E são lugares, por exemplo, que você tem que levar até combustível extra. Porque não tem posto de gasolina, você tem que levar 2, 3 steps, porque você não vai achar de jeito nenhuma forma de fazer um conserto de pneu. Então, enfim, eu estou investigando um caso, que agora já virou 2, sobre a aparição de um ser que está todo mundo noticiando ali, que chama, naquela região, o nome dele é Quiloque. E aquele mesmo ser já foi visto perto de Tabirinha de Mantena, no leste de Minas Gerais, com o nome de Quiroque. A distância entre os 2 pontos é mais ou menos de 800 quilômetros. Sabe? E os lugares que estão ali, eu acho muito difícil as pessoas terem contato, sabe? Essas 2 regiões. E eles estão noticiando que esse ser está aparecendo, ele está assustando as pessoas no caminho. Eu visitei, inclusive, uma comunidade que faz... Sr. Albert, desculpa interromper, na cidade, aí na região de Minas, qual cidade? Qual cidade? A cidade de referência é Arinos. 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 Você tem o mapa de Minas Gerais em mãos aí? Não vou poder mostrar agora, mas o ser dado é Quiroque. Quiroque é na região de Mantena. E Quiloque, na região de Arinos, ali naquela região, sabe, próximo a Formoso. Inclusive, eu estava concentrando muito, direcionando muito as minhas pesquisas para aquela região. Mas o custo é muito alto, sabe? A dificuldade é grande. E a gente não tem tempo, nem vamos dizer assim, disponível, né? Você tem que ficar ali, no mínimo, 10 dias para tentar colher alguma coisa. Então, o que eu consegui, através disso, foi a informação que eu pego de um caminhoneiro amigo meu, que é daquela região, e ele sempre me traz notícia. Quando ele me traz alguma coisa de substância, aí eu corro para lá. Mas é complicado, viu, meu amigo? É a terceira vez que eu vou lá,
sabe? E é difícil você ter acesso. Agora, o que eu posso colocar para você é o seguinte, tem uma notícia que chegou dele através da irmã, né, que faz parte de uma comunidade evangélica, dessas mais radicais. Eu não vou permitir nem citar o nome da igreja para não ter polêmica, sabe? Mas eles são muito radicais. E eles foram fazer um retiro espiritual, coisa que é comum neles lá, ali próximo à região de Serrinha, que é o nome do povoado lá. Sabe? E, de repente, eles viram, né, esse tal ser, e, como sempre fazem, né, uns falaram que era coisa do demônio, outros falaram que não era coisa de Deus, e aí saíram correndo, e enfim, né, aquilo criou uma celeuma danada. E quando ela chegou em casa, ela comunicou esse rapaz que estava lá, que é um caminhoneiro, ele estava, inclusive, jantando na hora, e ele trouxe para mim essa notícia, e eu ainda estou em fase embrionária de investigação. Entendeu? Eu estou ainda juntando, né, os cacos aqui para ver se eu consigo voltar àquela região, porque é muito dispendioso. Entendeu? Mas eu ainda estou trabalhando nesse caso. Eu estou me dedicando mais a esses casos de aparição de seres estranhos no nosso meio. Eu estou me dedicando mais a esse tipo de trabalho. Esse trabalho eu já faço há mais de 12 anos, entendeu? Legal, que é difícil encontrar pessoas, né, que se dedicam até financeiramente do próprio bolso, né, para trazer para nós essas informações, que eu dou muito valor aí a esse trabalho, aí que é um trabalho, muitas vezes não é reconhecido, né, seu Albert, mas eu acho é bom trazer pessoas assim, eu vou até como o senhor. Mais um pouco. Uma vez eu e o Paulo, em uma das nossas pesquisas, né, eu lembro que eu recebi de uma namorada minha que morava nessa época, a família dela era do norte de Minas, da cidade de Joaíma, sabe? E depois ela trouxe um jornal da cidade de Januária, dizendo que um objeto estranho havia caído naquela região. Eu me recordo bem, um dos fatos coincidentes nessa época era a morte daquele conjunto, aqueles rapazes mamonas assassinas, né? Então a imprensa estava tomada. Eu não sei se o Paulo pode confirmar isso, mas eu acho que era a queda dos mamonas assassinas e também tinha, naquela época, a aparição do ET de Varginha. Então todos os holofotes estavam voltados para essas manchetes. Eu me lembro que eu e o Paulo saímos aqui de Belo Horizonte, num ônibus da Montijo, para ir até Januária, próximo a um clube de pesca chamado Carcará, para investigar a possível queda desse OVNI. E ali nós fizemos uma série de cursos de pesquisa e chegamos, inclusive, a encontrar uma placa, que foi, eu não sei se é de conhecimento de vocês, a placa de Januária. O Paulo talvez tenha até mostrado a vocês a foto aí, se não tiver, em breve ele passa para vocês. E foi um trabalho muito custoso, muito assim, vamos dizer, muito dedicado. E eu acho que esse trabalho é que eu preciso que vocês que estão aí hoje, com toda a energia, com todo o gás, né, possam se unir em fins de semana, ir para regiões próximas aí, sabe, entrevistar, pesquisar. As coisas continuam, vou dizer a vocês, acontecendo rigorosamente do jeito que era na década de 60, 70 e 80. Porém, hoje, como tem todo mundo uma máquina fotográfica, um celular, um meio de documentar, isso aí não é interessante para os nossos visitantes. Também não sei porquê, ainda não consegui essa explicação. Mas aonde tem uma máquina fotográfica e uma câmera, sabe, eles estão correndo. Eles sempre foram assim, isso não é de agora. Tá? E essa clandestinidade operacional que esses seres costumam agir é que levam a gente a, mais uma vez, a acreditar que, né, eles não estão assim com boas intenções, até que prove o contrário. Agora, eu tenho um ditado aqui no interior de Minas, que as pessoas do meio rural falam aqui, que é muito interessante. Quando eu perguntei a um desses, o Paulo, inclusive, por incrível que pareça, estava comigo, o Joaquim do Eloy, ali na região de Conceição do Mato Dentro, perto da Cachoeira do Tabuleiro,
esse Joaquim Deloy ficou cego de uma vista e paralítico de um braço quando recebeu um jato de luz de uma nave que pousou em frente à sua casa, numa madrugada, quase amanhecer. Eu perguntei, Joaquim, o senhor acha o que disso? Ele falou assim, compadre, eu vou dizer para o senhor o seguinte, essas pessoas que entram na casa da gente pela porta de trás, sem ser convidado, de madrugada, para mim é ladrão. Então ele deixou a transparecer que não era gente boa, sabe? E o que fizeram com ele realmente não é a atitude de uma civilização dita, vamos dizer assim, inteligente, né? Queimar o olho da pessoa, cegá-lo e paralisar o seu braço. Então, eu deixo para a análise de vocês. Tem pessoas que acham que isso aí é válido, tem pessoas que acham que ser atingido por um raio extraterrestre é uma honra. Eu não acredito nisso. Até ser abduzido é sorte, né? Exatamente. Você vê, por exemplo, a abdução. O que é abdução? Fato dele, eles observaram que eram dois objetos, na verdade, né? Dois, assim, duas luzes pequenas. Daí ele fez uma adaptação caseira mesmo de acoplar o celular dele. E eu vou postar lá, eu vou editar. Estou esperando o Varela, que achou interessante a filmagem. E o Tony Najar também, nessa hora que ele está filmando, o objeto, antes ele estava andando, daí ele parou, ele ficou parado. Aí depois ele sumiu no leste, né? E o outro objeto foi para o sentido do sol. Então eu vou colocar lá depois, postar lá para o pessoal, para vocês verem o relato dele. Tá ok. Obrigado, Paulo. Rodrigo, quer fazer uma pergunta? Opa, para o seu Albert, o Rodrigo do Universo UFO e Verdade Ilimitada, tá? Tem 2 canais aí, muito bom. Um abraço, seu Albert. Então, quero sim fazer uma pergunta. Existe uma grande diferença da forma como era a ufologia no passado e é hoje em dia. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de dificuldade devido a essa conexão global através da internet. Então a gente sabe que tem muitos oportunistas que acabam se aproveitando para poder colocar material falso. Então gostaria de saber do seu Albert, o que mudou na ufologia desde a época que ele começou até hoje em dia, né? O que ele acha da ufologia atualmente em paralelo com a ufologia que se praticava no passado? Rodrigo, é o seguinte, a ufologia ela continua acontecendo da mesma forma, só que ela está voltando para os lugares mais distantes das áreas urbanas. Sabe? Hoje, por exemplo, eu recebi informação de amigos meus que estão na 3ª Força Aérea em Brasília. Eles me disseram, olha, se você tem que voltar seus holofotes para as regiões mais desertas, por exemplo, agora você vai ter, meu amigo, que pegar as partes mais longínquas da capital Belo Horizonte e procurar lugares onde nem luz elétrica existe, que é ali que eles estão agindo. Entendeu? Aí eu pensei, poxa, está aí mais uma vez a explicação da clandestinidade operacional desse povo. Então ele me sugeriu para você, olha, Goiás está cheio de pontos ermos, sabe, que esses seres estão agindo. Então você vê que a ufologia ela continua da mesma forma, porém ela está sendo afastada dos grandes centros, ela está sendo afastada das grandes metrópoles, das cidadezinhas do interior, até que são aí já dispostas de bastante rede de internet e tudo. Então, eles estão sendo empurrados para cada vez mais para áreas mais distantes. Eu, por exemplo, estatisticamente, eu não quero nem ser ousado, porque eu não teria capacidade nem dinheiro para isso, sabe? Mas eu gostaria de saber das pessoas que estão ali na região de Rondônia, Roraima, vamos dizer, ali próximo à Guiana Francesa, sabe? Até mesmo em Manaus, no Pará, em regiões mais desertas ali, sabe? Tem casos que chegaram para mim, inclusive foi quem participou, um deles foi o Alberto do Carmo, sobre um índio que disparou uma flecha, tá, em direção a essa nave. Então, eu estou, inclusive, captando mais detalhes, né? E, se possível, numa outra oportunidade, eu vou passar para vocês. Mas é um caso muito interessante. E eu queria saber por que a ufologia está mudando
de espaço. Ela não mudou necessariamente de forma, não. Ela simplesmente se afastou da gente. Você pode estar certo que onde existia muito caso de aparição, hoje eles estão bem mais ralos, bem mais, vamos dizer, setorizados. E aqui na região da Serra do Cipó, onde eu e o Paulo pesquisamos muito, houve uma queda, vamos dizer, substancial. Se aparecia, vamos supor, numa escala de 100, caiu para 12, sabe? Então, a cada dia você ouve somente vamos dizer, um relato aqui e acolá, e mesmo assim você tem que hoje dobrar-se muito para investigar se não era um drone, se não era um veículo qualquer, que hoje a tecnologia permite, né, ser confundido também com uma nave extraterrestre. A ufologia ela não mudou muito. Aliás, mudaram foram os ufólogos. Os ufólogos hoje estão se limitando a sentar atrás de um teclado de computador e ficar procurando um monte de bobajada que está sendo publicada na internet, sabe? E tendo aquilo como fundo de verdade. Então, é preciso ter um filtro muito bom para poder filtrar todas essas bobagens que estão aí. Eu ainda sugiro que o melhor caminho, sabe, é vocês virarem um pouco mais de naturalista em regiões mais próximas aí da cidade de vocês e tentar entrar em contato com pessoas do meio rural, tentar levantar casos lá de trás, sabe? Porque a ufologia não tem idade. Embora muita gente ainda insista em queimar energia e gás com a ufoarqueologia. Eu não tenho nada contra a ufoarqueologia. Entendeu? Mas eu até respeito quem trabalha nessa área. Porém, eu acho que a ufoarqueologia só contribui com uma coisa: provar para a gente aquilo que nós todos já sabemos, que eles existem. Eles já frequentam aqui esse planeta há muitos anos. Entendeu? Então, eu respeito a ufoarqueologia, respeito a área mística, respeito todas as correntes. Porém, eu participo de muito poucas delas, porque cria-se muito impasse, cria-se muita, vamos dizer, muita briga, cria-se até inimizades, sabe, por causa de opiniões. A gente não tem que botar a nossa opinião em cima. Nós temos que falar assim: olha, eu cheguei a essa conclusão baseado nesses fatos aqui. Às vezes a pessoa que está do seu lado aí fala: não, porque você está olhando só por esse ângulo. Se você olhar por aqui, você vai ver. Então, isso que é um trabalho inteligente. Sabe? Eu e o Paulo já sofremos demais com isso. Sabe? Eu me lembro uma vez, que eu vou só fazer uma comparação aqui um pouco engraçada. Eu era criticado pelos meus amigos porque eu não participava dos churrascos, das coisas. Eu falei: poxa, mas eu não como carne, o cheiro de carne me embrulha o estômago, não é frescura, me faz mal, eu não gosto. Ah, mas você tem que ir, sim, tá, porque você fica parecendo que você fica excluindo a gente, tarará, tarará. Aí eu peguei e tomei uma decisão. Eu gosto muito de pizza, né? Levei a minha pizza, entendeu? E cheia de mussarela e de alite, né? Eu gosto muito de pizza de alite. E quando chegava no churrasco, eu ficava lá comendo a minha pizza e olhava que estava todo mundo me olhando. E todo mundo queria comer um pedaço da minha pizza. Eu falei: olha, isso aqui é um churrasco. Eu estou comendo a pizza porque... Aí o pessoal começou a me chamar de estraga churrasco. E eu comecei a ser chamado de estraga conversa. Porque tudo que eu falava batia de frente contra aquilo que as pessoas falavam. Olha, se vocês querem ser adoradores de extraterrestres, fique à vontade. Sabe? Mas o que eu tenho aqui nas minhas mãos provam justamente o contrário. Sabe? Eu gostaria que fosse do jeito que vocês falam, mas não é. Não é assim. Sabe? Eu respeito demais a opinião de vocês, não quero ser o dono dela, mas gostaria que vocês me contestassem esses fatos que estão aqui. Entendeu? Aí eu recebi o da mulher e falou assim: olha, você deveria ser proibido de entrar nos congressos, nas palestras. Então, eu falei: minha querida, eu participo de tão poucas, sabe? Eu fui convidado para essa aqui porque havia uma pessoa que não pôde ir, eles pegaram e me colocaram no último. Então, quer dizer, a ufologia não mudou, não. Mudou foram os meios e as pessoas que estão pesquisando. Hoje, por exemplo, eu vejo muito pouco trabalho publicado de pessoas na internet falando assim: olha,
esse caso aqui aconteceu do dia tal, na hora tal, na cidade tal. A fulana de tal, assim, 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 sabe? Fazendo uma coisa assim, um trabalho em que você pega a nível de investigação policial, vai ali, recolhe todas as provas, traz e coloca em cima de uma mesa para os pesquisadores, aquelas pessoas que têm um grau superior em áreas afins. Por exemplo, olha, nós recolhemos essa vegetação aqui, vamos levar para um botânico analisar? Vamos. Vamos levar para o laboratório da UFMG? Vamos. O Paulo, por exemplo, quando ele trouxe aquela placa de Januária, eu falei, Paulo, some com isso para Belo Horizonte correndo. Tá? Porque se de repente alguém descobrir que nós pegamos esse material, isso aí foi um material realmente alienígena, sabe? Nós estamos ferrados, eles vão querer pegar isso da gente. Então, some para Belo Horizonte, deixa que eu seguro a barra para a imprensa aqui. E fiquei lá dando entrevista no rádio e tal, e falando, e coisa. Quando eles lembraram da placa, eles falaram assim, cadê a placa? Eu falo, o Paulo já foi para Belo Horizonte para fazer as análises, né? Então, já estava no laboratório da UFMG essa hora e tudo, onde ele tem um amigo, um irmão lá que faz as pesquisas na área de laboratório. E hoje, se nós temos essa placa e temos um laudo completo, é porque assim nós agimos, sabe? A história, inclusive, o Paulo pode narrar para vocês depois com detalhes, né? Foi uma saga aquilo ali. Mas nós conseguimos. A ufologia, gente, não muda. A gente tem, nós, inclusive vocês, né, temos mais recursos do que a gente tinha na minha época, lá atrás. E, no entanto, as pessoas hoje, não com as facilidades que têm, olha, lugares que eu visitei no final da década de 80, até meados da década de 90, não tinha nem estrada. A gente passava por lugares onde nem cavalo entrava, sabe? Mas a gente ia sempre lá. O afã de descobrir alguma coisa, às vezes tirava da gente a noção do perigo. Eu hoje, se você perguntar, você teria coragem de fazer isso que você fez há 20 anos atrás? Eu nunca. Era uma aventura, né, Roberto? É tipo uma aventura perigosa, né? Naquela época, 30 anos atrás, né? Mais de 30. Pois é, eu aconselho a vocês assim, a não exagerarem. Sabe? Vá sempre em grupos. Sabe? Se vocês quiserem fazer vigílias noturnas, façam quando estiver em grupo de 3 ou 4. Sabe? Não fiquem em lugares muito isolados. Até porque não é só por causa de extraterrestres, não. Porque a criminalidade está tão grande que em qualquer canto você corre o risco de hoje ser assaltado, enfim, né? É verdade. Ô, seu Alberto, desculpa interromper, eu gostaria de apresentar aí, chegou uma convidada aqui, a Valéria, sempre participa do canal, ela é pesquisadora ufológica também. Boa noite, Valéria. Boa noite, Márcio, boa noite a todos, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Isso, muito bom tê-la aí conosco. Eu vou, só um pouquinho, seu Albert, eu vou apresentar o pessoal do chat que chegou agora, só dar atenção aqui. Tá bem legal o chat aqui, o pessoal tá bem ativo e conversando, tem bastante gente nova. Deixa eu só aqui dar uma posicionada aqui para mim ver quem está no chat essa noite, né? Com esse hangout surpresa, até tô feliz aqui da quantidade de pessoas. Eu queria só posicionar o pessoal. Hoje eu me limito mais, o pessoal está chegando agora, a ir pesquisar casos de infiltração de seres alienígenas no nosso meio. E vou ser claro por que disso. Eu descobri vários casos de pessoas que tiveram contato com seres estranhos, de formas estranhas, em lugares estranhos, até mesmo dentro do grande centro. Então, eu não acredito que seres, eu estou repetindo o que eu falei lá no início, que muita gente está chegando agora, eu não acredito que seres rasguem distâncias estelares para vir aqui simplesmente correr atrás de capial no meio rural. Eles devem estar fazendo coisas muito mais avançadas, sabe? E dentro da própria ufologia, eu busquei essa teoria lá atrás, na série Os Invasores, de 1967, e comecei a pesquisar sobre infiltração de seres no nosso meio a partir de 1985 em diante. E intensifiquei em 1989, sabe? De lá para cá eu só venho pesquisando mais essa área. Mas não descarto nenhum tipo de casos, vamos dizer assim, mais ousados, como queda de objetos,
contatos bem próximos, pessoas que foram queimadas ou traumatizadas por aparições desses seres e objetos. Vou atrás de todos esses casos, mas casos de aparições simples, de luzes, Sim. eu não faço mais. Tá ok. Eu vou passar para o João Marcelo fazer uma pergunta. Se tiver alguma pergunta do chat para passar. Muito interessante a explanação do Albert, essa questão aí da ufologia de campo, da investigação de campo. Essa busca da verdade, né, é o que sempre me fascinou na ufologia. Essa busca, procurar separar o joio do trigo, a verdade da ficção, procurar expor as fraudes, né? Isso daí é o que sempre me atraiu na ufologia. Eu queria saber do Albert, que ele contasse um caso que ele acha aí mais impactante dessa questão que ele levantou aí agora mesmo de seres vivendo aqui entre nós, e se ele acredita, qual na convicção dele, o que ele pôde concluir, qual que seria o objetivo, se esses seres estariam entre nós para algum dia, seria para pesquisa, seria para algum dia haver um contato aberto, massivo, eles se apresentarem? Minha pergunta é nesse sentido. Olha, existe, para a gente tentar desembolar esse novelo, sabe, é uma coisa muito curiosa, porque eu fico vendo, constantemente eu me deparo com pesquisas sobre círculos ingleses, sabe, uma série de coisas que estão correndo paralelamente à ufologia, tentando frear o trabalho dos ufólogos, sabe, e me perguntam o que eu acho disso. Então, vamos por partes. Eu vejo, por exemplo, círculos ingleses. Seria realmente aquilo coisa de extraterrestre? Bom, se vamos tentar analisar. Por quê? Por que seres, vamos dizer, ditos tão inteligentes, vêm para cá para desenhar coisas em plantação de trigo? Será que não existia uma forma mais inteligente de fazer contato, se esse é o objetivo? Sabe? Mas agora nós temos código Morse. Via rádio, o programa 7, né? Por exemplo. Nós temos todo tipo de meio de comunicação. Não é possível que esse povo venha para cá para desenhar coisa no solo. Então não deve ser o objetivo deles, se é esse que é o objetivo, né? Se é o trabalho deles de desenhar. Deve ser outro tipo de coisa. Nada de comunicação com a gente. Isso passa a ser até uma cinta da nossa inteligência, né? E outra coisa, quando você fala, por exemplo, de contar um caso, olha, eu tenho casos aqui que eu vou pedir aos senhores para deixar por uma próxima oportunidade, porque eu vou ter que reunir material, entendeu? Para vocês verem tanto que a coisa já está avançada. Eu tenho um caso aqui que eu vou só citar, fazer um levantamento para vocês. O primeiro aconteceu num shopping bem central aqui em Belo Horizonte, chama Shopping Bahia. Ele tinha uma entrada para uma rua bem central ali, chamada Rua Espírito Santo, e a outra Rua da Bahia, por isso que chamava Shopping Bahia. E ele fechava sempre as portas do lado de baixo para depois fechar as portas do lado que vai para a Rua Espírito Santo. São duas ruas paralelas. Você que estava na saída, ali, na parte da saída da Rua Espírito Santo, ela estava ali observando uma galeria de arte, são quadros que eles davam o mural para os pintores, né, expor seus trabalhos, e de repente aquela mulher deu um grande grito, né? Quem é esse? Que cara é esse e tal? Os dois seguranças que estavam na portaria baixaram a porta na hora, né? Não deixaram ali ninguém passar, claro, não tinha como, e acionaram os outros seguranças da parte lá da Rua da Bahia, né? Dizendo daquele famoso urso, estamos com um problema aqui e tal. Aí desceu gente do quanto é lado, e a mulher estava desesperada, ela quase entrando em choque. Ela narrou que viu um sujeito estranho, uma aparência muito humana, mas com um olho muito preto, parecendo uma bola, uma jabuticaba, né? Foi o termo que ela usou, e que ele tinha uma aparência não muito humana no rosto.
Ela, inclusive, fez o desenho. Eu não tenho ele aqui em mãos agora, porque não fica aqui comigo. Depois que meu arquivo foi roubado, eu fiz uma separação, sabe? Então, eu vou depois passar para vocês, inclusive, né, a foto desse ser. A foto não, o retrato falado, né? Então, ela pegou, quando ela narrou isso, o segurança alertou a polícia militar que tinha um intruso dentro do shopping, já depois de fechado. A polícia militar chegou e aquela confusão toda, sabe? E um desses seguranças que me conhecia falou: vem para cá correndo, que tem um caso de um ET aqui. Eu moro a poucos, vamos dizer assim, a 3, 4 quilômetros de lá, saí igual a bala, né? E participando daquilo tudo, eu cheguei à conclusão que a mulher realmente, o estado emocional dela era muito, sabe, confuso. E depois, passando os dias, comentando com ela, conversando com ela, eu cheguei à conclusão que realmente ela tinha visto algo. E aí fizemos aí contatos com o Dr. Simbal, que é um grande psicólogo, psicanalista e tudo. Ele falou assim: essa mulher pode estar falando tudo, menos mentira. Sabe, eu sou a pessoa menos ligada para isso, porque eu não acredito nessa bobajada que você pesquisa, não. Mas era mentira, ela não está, não. Ela viu alguma coisa realmente. Então, esse foi um dos casos. Aqui, realmente, em 1987 para 88, um motorista de táxi conduziu 3 seres, sabe, de uma região quase que central de Belo Horizonte até uma região erma, na saída para o Rio de Janeiro, sabe, próximo a uma fábrica já hoje desativada da escola, que é só uma referência, né, porque foi bem para frente. E o motorista, para acabar com a conversa, era evangélico, ele achou aquele povo muito estranho, chegou a ver até a nave que eles entraram, sabe, depois, enfim, é uma história muito comprida. Essa história eu vou tentar colocar no meu livro que eu estou escrevendo. Eu devo terminá-lo este ano, devo terminar até o mês de agosto, eu devo colocar esse livro na praça. Esse livro já tem até um título, ele vai chamar, eu não sei se eu vou colocar extraterrestres, não, mas eu acho que eu vou colocar só os mensageiros da decepção. Eu vou colocar ali também uma série de casos, né, em que eu tento elucidar algumas coisas e voltar para as pessoas que queiram me ajudar nesse trabalho, que eu não gosto de pensar sozinho, sabe? Eu quero que essas pessoas me ajudem, inclusive o Paulo, sabe, me ajuda muito também, mas nós estamos numa linha que nós pensamos, de tanto trabalhar e descobrir coisas nesse sentido, nós estamos pensando muito igual. Então, nós estamos começando a pedir pessoas, igual vocês, que tenham uma cabeça mais jovem, mais arejada, não que eu seja velho, pelo contrário, mas eu estou há mais tempo do que vocês, e é uma coisa que eu sempre falei para o meu sobrinho. Meu sobrinho, por ser mais novo, ele falava assim, desculpa, o telefone tocando aqui, mas meu sobrinho falava assim: tia, sabe? Eu falei assim: olha, eu sei mais do que você. Ele falou: mas como que você sabe? Eu falei: quantos anos você tem? Ele falou: 20. Olha, eu tenho 50. Então, meu querido, eu sou 30 anos mais velho que você, então eu sei mais do que você. Agora, você quer dizer que eu sou mais inteligente? Aí já é outra coisa. Sabe? Então, eu gostaria que você soubesse o seguinte: nós precisamos de pessoas que tenham outras ideias, que tenham outro tipo de campo de visão e que possam elucidar a gente, ajudar a gente a mexer com essa área pantanosa, que é a área da presença deles aqui no nosso meio. Então, eu já estou mexendo com isso há muito tempo, sabe? Então, desde 1989, 88, 89, que eu estou trabalhando com isso diretamente. Eu larguei aqueles casos específicos de luzes no interior, de na cidade tal, um objeto estranho pousou na fazenda do fulano tal, assim. Sabe? Eu larguei esses casos e passei a investir nesse outro lado, que não tinha ninguém trabalhando. Mas isso também não me faz, de forma nenhuma, sabe, uma pessoa, como é que eu digo, mais sábia do que ninguém, não. Eu simplesmente dei o início a esse trabalho. Entendeu? Ok, seu Albert, eu vou passar para a Valéria fazer uma pergunta. O Albert é pesquisador de campo. Ver se a Valéria tem alguma pergunta para o senhor. Eu vou apresentar o Paulo, que é marido da Valéria. Opa, vamos fazer. Eles são um casal ufológico, né? Um casal unido na ufologia, o casal mais simpático do Brasil, seu Paulo.
Albert, boa noite aí, Márcio, boa noite. Mais uma vez eu te agradeço aí pelo convite. Né? É uma satisfação muito grande estar aqui e a gente trocar essas ideias de ufologia, né? Uma ufologia de pé no chão, não é, Albert? Claro. Boa noite. Me permita só fazer um adendozinho. Eu sempre falo com os pesquisadores de todo o Brasil que entram em contato comigo e falam, gente, nós não precisamos fantasiar aquilo que já é fantástico por excelência. Eu tinha um escritório aqui no centro de Belo Horizonte, eu tinha uma frase que eu colocava na porta. Sabe? Eu fazia a questão de ter aquela porta fechada para o camarada que chegasse ali, lesse aquela frase e falasse assim, olha, peço encarecidamente que ao cruzar essa porta, você deixe pelo menos 80% das suas fantasias do lado de fora. Seja bem-vindo. Então, esse é o objetivo. Sabe? Nós não precisamos inventar coisas em cima de uma coisa tão fantástica como vocês veem aí que a ufologia apresenta para a gente, né? Então é isso aí que eu queria fazer. Verdade. Até complemento, a ufologia é um realismo fantástico, né? A aceitação ela é um pouco assim complicada pelo pessoal que não conhece, né? Está por fora e quer aprender aí pelas dificuldades de acesso às informações que a gente tenta passar, né? Aqui é uma fonte de pesquisa a todos, né? Antes de eu continuar aí com o seu Albert e passar para a Valéria, quero dar uma boa noite ao pessoal do chat que está chegando recentemente, né? Eu quero agradecer a presença aí do Lucas Lima, a Adriana Ramon, está no chat. Quem mais chegou? Temos o Fábio Von Strauss, é o nome, sobrenome complicado, Fábio Von, seja bem-vindo. Quem mais está no chat? A Sheila também está lá, e a Jaquita está ali comandando o chat ali. Agradeço toda a presença do pessoal do chat, conversando e fazendo perguntas. Eu quero passar para a Valéria fazer a pergunta para o seu Albert, Valéria. Opa! Pode perguntar. Albert, é um prazer. É um prazer estar aqui com você. De todos esses absurdos, que são muitos, né? A ufologia hoje se subdivide em muitas ramificações e a gente vê muitos absurdos. Qual deles te chama mais a atenção? O mais gritante? Valéria, a ufologia, eu venho acompanhando, inclusive, livros de pesquisadores que me inspiraram muito na ufologia, como J. Lanheim, que eu conheci pessoalmente, o Jacques Vallée, quando esteve aqui também, no Congresso Internacional de Ufologia, feito pelo o general Uchoa, ele esteve aqui também. Eu tive o prazer embora eu não falasse porcaria nenhuma de francês, o meu inglês era péssimo, mas eu tinha boas pessoas do meu lado que me auxiliavam. Eu tive uma conversa muito grande e uma das coisas que o Jacques Vallée falou, inclusive eles foram muito bem representados naquele filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, sabe? O Jacques Vallée foi representado por aquele Lacombe, né? E o J. Lanheim, que foi um consultor do filme, ele apareceu no final com aquele cachimbão dele. Ele pegou e falou, olha, a ufologia é o único estudo, um fenômeno que nega a si próprio. Entendeu? Existem tantos absurdos que a gente vamos dizer assim, tentado a julgar aquilo de lado, largar aquilo ali e ter aquilo como bobagem. Exemplo, que foi inclusive passado pelo professor Alberto e pelo professor Uve, numa palestra. Foram investigar um caso aqui na região do Rio Paraupeba, no final da década de 70, e eles descobriram um sujeito que deu de cara com seres extraterrestres que pousaram uma nave, olha para você ver, hein? Em plena manhã, às 10 horas da manhã, a nave pousada na década de 70, vamos seguir. Não tinha celulares, não tinha essa espetacularização de máquinas fotográficas e recursos mil. Não, mas era na roça, né? O lugar não tinha nem estrada direito. Então eles pousaram perto ao mata-burro, né? Que a gente chama aqui de mata-burro, aquelas porteiras, né? E o sujeito vinha caminhando com a sua enxada e de repente ele deu de cara com aqueles seres. Aí ele comentou, falou assim,
lá está aqueles homens, aqueles alemão, eles são deve ser dos mata-mosquito, que aqui tinha naquela época, hoje a malária está voltando, né? Mas naquela época tinha um serviço de mata-mosquito da malária, né? Então eles agiam naquela região para tentar controlar a praga, né? E de fato conseguiram. Hoje não sei como voltou aí. Mas ele falou, deixa eu ir lá, vou aproveitar e fazer uma consulta com eles, né? Então os seres eram seres altos, muito parecidos com a gente. Eles estavam mexendo no solo, recolhendo algumas pedras e alguns cristais de quartzo, que tinha muito naquela região, e de repente aquele negão, assim, 60, chegou com a enxada nas costas e falou assim, ô, doutor! Aí eu fiquei imaginando o susto que aqueles caras não tomaram, né? Olha para você ver como é que essa história é engraçada e leva a gente a tentar jogar aquilo na hora do vídeo e falar, essa é bobagem, entendeu? Então ele pegou e falou assim, ô, doutor, eu estou aqui com uns incômodos aqui nas costas, será que não dá para vocês dar uma olhada e arrumar um remédio para mim? E eles ficaram um olhando para o outro, assim, com um cara até de medo, né? E um deles parecia que falava o português, comentou assim, olha, procure uma pessoa que saiba disso, nós não sabemos. Ele falou, mas vocês não são médicos? Não, não são médicos, não somos médicos. Aí disse que um conversou com o outro, ele perguntou assim, o que é um médico? Meu amigo quer saber. Ele falou assim, médico é aquela pessoa que trata da saúde da gente. Aí ele pegou e disse que ele deu uma olhada para dentro do objeto e falou assim, nossa, aquilo parecia coisa de alemão mesmo, né? O sol estava brilhando 10 horas da manhã e lá dentro era muito claro, muito bonito. Eles pegaram, foram andando assim mais depressa, subiram aquela escadinha, entraram lá para dentro, fecharam a porta e o troço fez um barulho como se fosse de uma máquina de costura e foi para o espaço. Eu falei assim, gente, olha que pena, não me deram o remédio. Aquilo era uma coisa tão linda que tinha uma coisa em cima, assim, parecia um espanador. Aí o Hugo gravou aquilo tudo, eu falei, o sujeito chamava Zé de Zalu, que aqui, não sei se aí na roça, aí, no interior de vocês, as pessoas costumam se chamar assim, o José, filho do Zalu, então é o Zé de Zalu. Eles sempre são tratados dessa forma. Então, o Hugo cismou de julgar aquele caso na Vila Shalom, não vou apresentar isso não, porque isso aí para mim é conversa fiada, sabe, esse camarada tá, sei lá. E olha para você ver, o Úvio Brant Aleixo, professor de psicologia da Universidade Católica de Belo Horizonte, sabe, durante muitos anos, sabe, uma das maiores autoridades que tinha aqui na época, ele realmente sentiu-se tentado a jogar isso fora. Isso aconteceu na região do Rio Paraopeba. Então, como fosse, por exemplo, aí no Paraná, na Bahia, totalmente oposto, acontece um caso em que a pessoa cita os mesmos tipos de seres, com uma nave exatamente parecendo um caixote, e com aquele chamado espanadorzinho em cima. E foi até então que o Udo correu lá para reentrevistar o tal do Zé de Zalu, meses depois, e ele havia morrido. Então, aquele incômodo que ele tinha nas costas parecia ser uma coisa até mais séria. Então, você vê como é que a ufologia trata a gente. Se nós cismarmos ou pararmos para ignorar, sabe, essas coisas, nós jamais vamos ser pesquisadores. Sabe? A gente não pode agir dessa forma. Eu já levei muita lambada por causa disso. Eu perdi um caso excelente aqui em Belo Horizonte, sabe, de um inquilino, sabe, meu, falando que a casa que ele morava, o barracão que ele morava, no bairro Tupi, que era um bairro bem isolado na época, hoje é super povoado ali, ele falou assim, a casa ficou assim transparente. As paredes, assim, você olhava, você via do lado de fora. E começou a tremer, e eu gritei com meu irmão que dormia no quarto ao lado, chamando ele, falou assim, ô Zé, você tá vendo isso aí, Zé? Acorda, Zé. Ele falou assim, eu não quero, não. Ele botou o cobertor, o travesseiro na cabeça, e ele pegou, não aguentou, ele teve que sair para fora. Ele falou, isso aqui pode estar tremendo, isso vai desmoronar, falando desse jeito. E saiu para fora quando ele viu uma nave sobre a casa dele, a mais ou menos uns 20 metros de altura. Uma coisa bem iluminada. E aí, então, todo mundo naquela região, eu peguei casos ali próximos, né? Todo mundo relatou ter visto alguma coisa estranha. Então é nessa aí que eu sugiro a vocês, nunca jamais coloque de lado.
Outro fenômeno, só para encerrar, que aconteceu comigo e um membro da maçonaria, na época ele era tesoureiro-chefe, nós tínhamos opiniões opostas, né? Sobre a conduta desses seres. Ele achava que eram seres muito bons, muito pacíficos, irmãos, e parará, parará. E um dia nós saímos para ir para a Serra do Cipó, baixo da Serra do Cipó, né? Próximo a uma cidadezinha chamada Baldim, e paramos ali onde estava aparecendo muita coisa. Na época ele tinha um Corcel daqueles antigos, quadradinhos, né? Motor Renault. Ele falou assim, olha, eu falei, Ferreira, você não acha que é meio loucura? Nossa, que é nesse troço aqui de madrugada, cara. Olha para você ver, uma estrada ruim para burro, sabe? Você acha que é meio loucura isso que nós estamos fazendo, não? Ele falou assim, não, isso aqui é para a gente ver se a gente consegue ver alguma coisa, eu sou doido para ver uma nave. Eu falei assim, você precisa saber se eles querem mostrar essa nave, né? Então, eu acho que, não sei lá. Ele falou, não, mas eu trouxe um revólver. Eu falei, se os caras são bons, para que você trouxe revólver? Ele falou, não, eu gosto de andar armado. Eu, naquela época, a criminalidade não era grande, não. Era muito pequena, quase não se falava. E, de repente, nós dois parados assim, eu falei assim, o Ferreira, eu estou com vontade de fazer xixi, eu vou fazer xixi do aquele lado ali. E para que eu terminei de fazer xixi, que eu cheguei e voltei para o local onde ele estava olhando, que a gente olhava para um lado, assim, que dava uma noção muito grande do que era aquela região, nós estávamos assim num platô, né? Aí o Ferreira começou a dar uns acessos esquisitos. Tira a mão de mim, não encosta em mim, não. Eu falei, Ferreira, o que está acontecendo? Só tem nós dois. Tira a mão de mim, não encosta, não. Eu falei, Ferreira, você está ficando doido? Você não sentiu, não? Eles encostaram em você, rapaz? Encostaram em mim? Eu falei, em mim, não. Encostaram em você. E eu comecei a ficar com medo. Acredita? Eu falei, pô, ainda tem essa ainda, né? Não estou vendo ninguém. Eu pensei, o Ferreira ainda está passando mal. O Ferreira entra no carro e vamos embora. Né? Nós entramos rapidamente, ele não trocou uma palavra comigo. Durante os 40 minutos, nós saímos daquele ponto onde a gente estava até a cidade mais próxima, que era Lagoa Santa, que tinha a sede da aeronáutica. Ainda tem. Lá ainda tem o Pamaer, que é Parque de Manutenção Aérea. Enquanto nós chegamos ali, ele parou em frente ao Parque de Manutenção Aérea e falou, agora eu estou sentindo seguro. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, rapaz, eles pegaram no meu braço, eu senti a mão deles. Eu não tinha ninguém ali. Mas não tinha ninguém ali. Sabe, você me desculpa, mas eu acho que, sabe, e ele tinha uma máquina igual eu tinha, um Olympus triplo na época, aquela maquininha vagabunda, mas que era a melhor máquina que a gente tinha acesso naquela época, né? Uma lei de 35 milhões, muito ordinária. E ele pegou, andou disparando algumas fotos aleatórias ali, sabe, para provar que poderia ser feita uma foto noturna, se mantesse o diafragma aberto e tal, não sei o quê. Qual foi a surpresa que, quando ele me deu o filme para revelar, eu revelei, não prestei atenção, botei as fotos todas dentro do envelope, como era procedimento desses coisas, entregavam as fotos para eles, colocavam, lacrava o envelope. Eu peguei e entreguei a ele, ele pegou, me chamou, correndo lá. Olha aqui para você ver, olha para você ver. Ó. E mostrou, numa das fotos tinha dois seres, duas sombras, que sugeriam seres. Um com um aparelho fazendo uma espécie de medição de solo, e o outro olhando, apontando para cima. Entendeu? E aquilo me deixou, de certa forma, preocupado. Aí eu já comecei a ficar com medo. Eu falei, já não vou mais sozinho para esse canto do mundo. Entendeu? Mas depois eu pensei comigo, pô, eles tinham tudo. Se isso realmente é fato, eles tinham tudo para fazer qualquer coisa com a gente e não fizeram. Entendeu? Então, você vê como é que a ufologia contradiz em tudo por tudo. E, de repente, você pega casos cabeludos aí dentro da ufologia mundial, onde você vê mulheres sendo inseminadas, depois vão lá, tiram um feto delas. Sabe que isso não é coisa do agora, não. Desde a década de 50 existe isso. Onde você vê o caso Vilas Boas, quando ele teve uma relação sexual com uma extraterrestre, sabe? Então, toda essa coisa, sabe, que existe dentro da ufologia, sabe, mostra que nós ainda somos objeto de pesquisa deles. Me perguntaram uma vez o que eu acho disso. Olha, eu acho, sei lá, eu acho que nós estamos para eles, assim como o índio está ainda para nós. Só que eu acho o seguinte, nós temos consciência plena, eu, vocês todos que estão no chat aí,
E nós devemos respeito aos índios. Entendeu? Agora, esses sacanas que estão na área de ciência extrema aí, não, eles pegam, fazem tudo de sacanagem. Agora, nós não. Nós temos consciência ecológica, nós temos consciência de convivência, sabe? Eu acho que se esses seres evoluíram a tal ponto, eles não respeitam a gente como nós deveríamos. Até porque eles deveriam saber que se eles estão hoje onde eles estão, eles tiveram que ser igual a gente no passado. Eles não nasceram na universidade, não. Eles tiveram que estudar, tiveram que evoluir, sabe? Tiveram que crescer. Então, e outra coisa, que eu falo muito, eu fui muito expulso de congresso por causa disso, quando eu falei assim, olha, vocês pensam que disco voador lá nasce em árvore? Você planta e nasce um disco voador? Não. Lá tem indústrias. Aquele botãozinho que aperta para a porta abrir, aquela janelinha de vidro, ou seja lá qual material é aquele, que tem que ser industrializado. Se é industrializado, tem que ter gente trabalhando. Se tem gente trabalhando, deve ter remuneração, não deve ser muito diferente daqui, não. Vamos começar a pensar racionalmente. Como é que deve ser no mundo deles? Deve ser muito mais evoluído que aqui, isso, claro. Claro que sim. Sim, pode haver um sistema, não exatamente como o nosso, mas seguindo algumas regras lá também. Sabe o que me preocupa? É o seguinte, é que eu fiz isso, eu já passei dos 50, sabe? Estou com 53, e eu tenho observado o seguinte, a minha geração inventou o celular, eu já não sei mexer direito com essa porcaria, entendeu? Mas também não fico dependendo disso, não. Sabe? Eu acho que eu tenho que queimar minha vela com outras coisas mais interessantes. Também não dispenso essa tecnologia, não. Porém, eu fico pensando o seguinte, tudo que evolui na tecnologia tende a regredir moral e espiritualmente. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu, quando tinha 15 anos, sabe, comparando com um jovem de 15 anos hoje. Sabe? Olha para você ver como é que os parâmetros são diferentes. Sabe? Como é que eles pensam e raciocinam de forma diferente. Eles têm as suas vantagens, mas você pode ver que as desvantagens são bem maiores. Sabe? Nós estamos caminhando com um mundo que está se robotizando muito rapidamente. Sabe? As pessoas hoje estão desprovidas de valores. Sabe? Hoje, inclusive, você mistura muitas coisas. Eu falei, não, isso é tudo para vocês verem como que uma rosa ainda faz sentido com uma mulher, sabe? Um jantar, um bom jantar, uma conquista, um relacionamento sincero, honesto, sabe? Ainda se não, hoje não. Hoje não tem mais isso. Os jovens hoje não querem isso. Os jovens hoje não buscam mais nada em termos de religiosidade. Eles não buscam, sabe? É tudo uma cadeia de sei lá, dane-se. Se for assim, que se lasque. Não é assim. Eu nunca vi, na minha época, aluno bater em professor, desrespeitar professor, sabe? Eu venho de uma escola de conhecimento supremo, onde o mestre era o mestre. Sabe? Então, a gente fica pensando, a evolução tem um preço. Sabe? Então, quando eu falei isso numa palestra, que nós temos 3 níveis. Nós, o evoluído, o índio, o não evoluído em termos tecnológicos, hein? E eles, os extraterrestres, os super evoluídos. Eles têm tudo que nós temos bem mais evoluído. Né? Se nós temos um avião, eles têm uma nave estelar. Né? Então, veja bem, eles estão na prateleira de cima em termos tecnológicos. Nós estamos na prateleira do meio. Nós temos celulares, satélites, televisões, parará. O índio não, o índio está lá embaixo. O índio, em determinadas aldeias, não tem nem luz elétrica. Mas se você pegar e inverter os valores, nós estamos falando em tecnologia, agora vamos ver moral e espiritual. Aí o índio vai lá para cima, nós continuamos no meio, e esses seres vão lá para baixo. Porque a total desrespeito deles, pelo menos nos casos que eu tenho pesquisado e investigado, sabe? O total desrespeito deles para com nós, seres humanos, sabe? Quebra, na minha opinião, a primeira regra da diplomacia. Se é que eles conhecem essa palavra, né? Me trate bem na sua casa, que eu vou te tratar bem na minha. Então, eles saem lá de não sei onde para vir aqui fazer esse tipo de coisa. Olha, o que eles estão querendo com isso? Chega a essa conclusão, fala assim, olha, eles estão aqui para resolver um problema deles.
E se for preciso passar por cima de nós, eles vão passar. Assim como nós passamos esses anos todos em cima dos índios. Hoje, se você olhar quantos índios existem no Brasil, então é o tanto de massacres que foram feitos nas aldeias. Então, nós, chamados evoluídos, os chamados, sabe? Olha o que nós fizemos com eles. Seu Albert, o grande medo, até os filmes demonstram isso, os filmes de ficção, né? Demonstram isso, a extinção da raça humana por uma raça mais inteligente, né? Isso é o grande medo da humanidade. Eu queria passar para o João. O João tem uma pergunta para o senhor, João Marcelo. Antes do João, eu queria sugerir a vocês um exercício. Quando eu comecei a ver aquela série Os Invasores, até hoje eu assisto aquela série, não com um olhar de filme, que o cara dá um tiro, o sujeito cai, incinera, fica, sabe? Não. Mas a trama que é feita, que foi bolada em 1967, já naquela época demonstrava como que as autoridades americanas se preocupavam com a infiltração desses seres aqui no nosso meio, em 1967. Sabe? Então, era obrigado a ter sempre aquela mesma abertura. A narrativa tem que ser uma narrativa bem séria. O cidadão que é o protagonista do filme é um sujeito tipo americano, sério, honesto, trabalhador, que de repente deu de cara com aquele objeto de forma bizarra pousando em sua frente, uma madrugada, numa estrada deserta. E aquilo tornou aquele camarada num suspenso paranoico, onde ele ficava o tempo todo tentando provar para os outros que aqueles seres estavam aqui e tentando nos destruir. Entendeu? Então, quando eu pego aquelas tramas, aquelas tramóias que eram feitas pelos chamados, entre aspas, invasores, eu trago aquilo como exercício para, como é que eu diria, uma análise mais profunda sobre o modus operandi deles. Sabe? Então, eu sugiro a vocês, dá uma buscada no YouTube aí, mas comece lá no início. O primeiro capítulo chama-se Cabeça de Praia. Sabe? Ali começa tudo. Né? Onde a narrativa fala assim, ó, nas próximas noites, David Vincent vai voltar a esse lugar várias vezes. Então, tente se colocar, transferir para o corpo daquele cidadão, imaginar que é vocês que estão ali. Como que vocês seriam vistos, primeiro, pela sociedade, sabe? Pela sua namorada, sabe? Olha o desastre que ia acontecer na sua vida. Entendeu? Então, toda aquela trama não é só pela invasão, não. É pelo contexto de nós, ufólogos, vocês todos que estão aí, que se interessam por essa área, como que vocês vão ser vistos e julgados pelos seus adjacentes aí, pelas pessoas que estão na sua órbita. Fala assim, o Rodrigo é um cara muito bacana, mas aquela coisa de ficar procurando extraterrestre, uma vez viraram para mim e falaram isso. O Eduardo é muito legal e tudo e tal, mas que negócio de ficar mexendo com ET, com disco voador, eu falei, mexendo? Fica parecendo que eu estou com uma varinha cutucando. Eu falei, não. Gente, eu não peço para falar de disco voador, eu não peço para falar de ufologia, não. É vocês que me perguntam. Chega uma determinada hora na festa, na reunião, ou na mesa, que já estão cansados de falar de futebol, de mulher, de novela, de esses papos todos. Aí, de repente, ô Eduardo, aquele negócio daquele disco voador que você procura, como é que é aquele negócio, hein? Aí, eu sou obrigado a falar de uma coisa que eu sei que não vai entrar num ouvido e sair em outro. Vai ser pura perda de tempo. Entendeu? Então, para você não se tornar um cara insociável, você tem que sair da mesa, vai começar a fazer disco voador, fala, eu vou ali fazer xixi, sai e vai embora. Entendeu? Para não ter que falar do assunto. Então, serve de exercício para vocês também. Contenham-se, porque isso pode custar caro para a gente, sabe? As pessoas nos veem de uma outra forma, como uma espécie de um cara louco, lunático, nos dias de hoje, hein? Você imagina lá atrás onde eu comecei. Sabe? Você vê tanto de astrônomo e astrofísico aí que sempre negaram a existência de mundos parecidos com a Terra, não sei o quê. Olha quantos tem aí hoje. Entendeu? Quantos estão sendo descobertos, chamados exoplanetas, né? Então, veja bem, eles sempre alegam ainda, o último trunfo, a última cartada deles, que nós não temos condição de chegar, não existe forma de chegar até esses mundos. Como que não existe?
Esses caras ainda estão na idade da pedra. Se você pegasse um índio na época do descobrimento do Brasil e falar, pega essa hidra sua aí, vai remando até no Japão. Ele ia demorar anos para chegar lá. E olha lá se chegasse. Entendeu? Então é a mesma coisa que nós passamos hoje. Ô, seu Albert, eu acredito no modo de ver, tem muitos astrônomos, físicos, cientistas que não admitem publicamente a questão extraterrestre por defender sua carreira, porque os governos impõem essa verdade, né, oculta, vamos dizer assim, né? Então, para nós, é um dos motivos. As próprias A partir... universidades, né, que eles estudam, Sim, pedem para eles. mas eles já sabem. É igual os pilotos, ó, não fala disso não, senão você perde Isso. tempo, você perde sobreviver. Isso aí é. Desculpa aí eu interrompendo, não querendo interromper. É retaliação. Isso aí é uma política das mais baixas que existe, né? É uma enganação aí pobre, porque a retaliação não é só para aeronautas, não. Tem várias áreas do Exército e outras particulares também que eles ficam retalhando. Se fala de OVNI, fala de UFO, né? E isso aí agora tá virando uma propaganda. Eles estão, por alguma intenção aí, por uma intenção, isso aí eu tô sabendo que tá sendo, como é que eu posso falar, de maneira direta, essa da exploração do espaço e, claro, né, eles estarem expondo isso ao público dos planetas possivelmente habitáveis, né, que eles estão achando aí. Eu estou achando que deve ter algum interesse por trás disso, dessa reportação, dessa comunicação para o público aí, viu, pessoal? Tá, ô Albert, deixa contigo aí. Isso aí é retaliação no geral. Você falou tudo, eu ainda vou emendar dizendo o seguinte, como é do conhecimento de vocês, eu acredito, aquela chamada Noite Oficial dos Discos Voadores, né, que teve aquela invasão do espaço aéreo brasileiro na época do governo Sarney, né, com o doutor Otávio Júlio Moreira Lima, que era o ministro aeronáutico, tudo. O comandante, me permita, eu vou citar o nome, ele já me permitiu isso, o comandante Kleber, que na época era tenente, né, ele me reportou o seguinte: eu estava perseguindo o tal objeto. Então, eu falei pelo rádio o seguinte: olha, eu estou com ele na minha alça de mira. A minha distância dele é distância razoável, só que eu tenho medo de disparar e acontecer o seguinte: eu disparo. Espera só um minutinho que estão me chamando aqui. Vou recusar essa chamada. Eu disparo e se essa bala errar de alvo ou estiver numa evasiva, isso vai cair só no grande centro, no Rio de Janeiro. Então, eu prefiro não atirar. Se ele tomar rumo ao oceano, aí sim, eu vou fazer ele chupar uma bala. É um termo de código que ele usou. Nessa mesma hora, quando ele falou isso, o objeto virou de curso e foi em direção ao oceano. Aí ele pegou e falou assim: ótimo, agora eu vou me aproximar. E quando ele tentou se aproximar do objeto, como se o objeto estivesse deixando ele aproximar, ele abriu a coisa e armou o tiro. E nesse exato momento, aquele objeto fez uma volta e passou de perseguido a perseguidor. Então, o Kleber falou: meu Deus do céu, o que é isso? Estou com autonomia baixa, estou retornando à base de Santa Cruz. Sabe? Fez uma guinada. E ele, conversando comigo lá em Brasília, na Terceira Força Aérea, ele me contou esse caso. E ele falou assim: você sabe o que é você aterrissar o caça? Sentar na escada, todo molhado de xixi. Eu não tenho vergonha de dizer, eu fiz xixi na calça, eu fiquei com medo. Entendeu? Então, olha, eles estão com uma tecnologia muito evoluída, muito mais evoluída que a nossa. Mas isso não faz deles seres tão superiores. É isso que eu quero que vocês entendam. É como ele me falou: olha, eu me senti tão inferiorizado, mas ao mesmo tempo eu me pergunto, se eu hoje, com a tecnologia que eu tenho, entrar com uma metralhadora numa aldeia indígena e der uma rajada, eu derrubo vários. Mas se eu tomar uma flechada, eu morro.
que é uma arma primitiva, sabe? Então, é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado. Essa denúncia, essa retaliação que você citou, o Kleber sofreu durante muito tempo, entendeu? Eles não deixaram, fora, se você falar qualquer coisa, você vai sofrer sanções que não valem a pena. Então, é isso aí. Você vê os astrônomos, astrofísicos que participam, né? Eles realmente também fazem parte desse grupo. Eu sou testemunha disso porque eu adotei o pseudônimo de Albert durante muito tempo, porque onde eu trabalhava, eles não me permitiam, sabe? Não me permitiam falar sobre esse assunto. O professor Úvio Brant Aleixo, coitado, na inocência dele, durante muitas vezes os alunos o sacaneavam, falavam assim, hoje eu não estou afim de ouvir aula porra nenhuma, não. Vamos puxar assunto de ufologia com o professor Úvio, que a aula de psicologia vira aula de ufologia, sabe? E ali a gente engana ele ali, sabe? Depois, daqui a pouco, nós estamos indo embora. Então, sabe, é dessa forma que nós somos vistos, e dessa forma que nós, sabe, somos, inclusive, retalhados, sabe? Conheço, inclusive, pessoas que trabalham em rádio, aqui em Belo Horizonte, televisão, que me convidam para fazer trabalhos, pesquisas, tudo, programas, ao vivo e tudo, e ao mesmo tempo, sabe, eles são retalhados, falam, não deve falar a respeito disso, não deve falar sobre isso. Então, eu tenho notado que toda vez que eu entro nesse assunto, eu falo, daqui a pouquinho nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso, agora nós vamos falar sobre, vamos pedir um intervalo comercial, aí eu falo assim, olha, chegou um monte de pergunta aqui, atente-se a responder essas perguntas e deixe isso aí para um outro programa, que nós vamos fazer um programa maior, especial. Porque, gente, está na cara que eles não querem que fale do assunto. Existem assuntos ali que realmente não são interessantes para ser publicados. Então, será que existe uma pressão de alguém? Quem seria? Temer? Dilma? Ou existe gente muito maior atrás disso? Porque como aquele general americano falou, né? Os governos passam, a inteligência fica. Entendeu? Então, eu já fiquei sabendo hoje, eu estava até querendo saber a respeito disso, que já tem um pedido para o Congresso Nacional analisar alguma coisa sobre ufologia e já virou piada no meio, né, para variar. Porra, nós estamos botando negócio de PEC, não sei o que lá, reforma da Previdência. Albert. Você está querendo falar disso, por favor? Peraí, né? Aqui é o. Só um minuto. Aqui é o Paulo Ribeiro. Escuta, deixa eu comentar um negócio com você aqui. Eu não sei se comentei já com o Jevael ou com o Petit. Nós temos aí ufólogos renomados aí, né? Por que a gente não cria um órgão, tá? Como o Cefa, lá no Chile, para ver se tem mais pé no chão aqui com esse assunto de ufologia? Porque, na realidade, lá não acontece tais retaliações, né? Por causa dessa comissão aí de estudos, né? De fenômenos aéreos anômalos, lá no Chile e alguns territórios também. Por que a gente não cria isso, óbvio? Né? Eu vou tentar falar com o Jevaer, falar com o Marco Petit, com alguns ufólogos aí, que a gente tem o Brasil todo, pô, né? Para ver se cria um órgão e fazer com que haja um olhar mais profissional, mais sério, tá? Para se tratar disso. Porque isso não é brincadeira. Ufologia é uma coisa muito grande, mas a gente sabe disso, cara. É uma situação, assim, que envolve muita coisa, inclusive a espiritualidade. Nós temos essa camada. Vamos aí, ô Albert. Eu posso dizer mais uma coisa. Nós, ufólogos, eu, você, a Valéria, todos que estão aqui, futuramente, hoje nós somos encarados como visionários, como pessoas loucas, né? Porra loucas e tal, não sei o quê. Mas daqui a mais ou menos uns 20 anos, eu acredito, no máximo, quando esse assunto se esclarecer de vez, aí eles vão falar, pô, aqueles caras lá atrás, o Albert, a Valéria, o Paulo, tudo, foram pioneiros, eles sabiam de tudo e nós os ignorávamos, né? Agora, quanto à relação a você falou aí a fazer esse tipo de coisa, de juntar
Olha, eu tentei isso em 1981. Quando eu criei a ANPEU quer dizer Associação Mineira de Pesquisas Ufológicas. Eu convidei pesquisadores do Brasil inteiro, e olha que era gente de peso. Eu chamei Rubens Junqueira Vilela, que era aquele pesquisador da Antártida, do professor Flávio Pereira, Dr. Max Berezovski, Fulvio Brant Aleixo, Alberto Francisco Carmo, Birajara Franco Rodrigues. Eu tentei, eu paguei, eu aluguei um hotel aqui em Belo Horizonte, dentro da Fundação João Pinheiro, da melhor qualidade. Olha para você ver que ponto que eu cheguei. Para reunir essa turma ali, para a gente fazer uma reunião e para montar não uma associação mineira, uma associação nacional. Sabe? E uma das coisas que eu exigia é que o general o Shoa participasse e que a área mística e esotérica não fosse excluída, embora eu não concordasse com ela. Eu achava que existe muito ripismo, muito porra-louquice naquela época, sabe? Então, mas eu jamais queria que ela fosse, porque eles têm uma fatia da verdade, sabe? A gente não pode colocar como absoluto, não existe isso na ufologia. Então, eu quis tentar fazer isso. Sabe o que aconteceu? Quando estava o governo, falou assim, olha, você envia passagem de avião, ida e volta, eu quero ficar no hotel tal, assim. Eu não quero aqui ter pesquisado os melhores hotéis de Belo Horizonte, sabe? Então, quer dizer, era um estrelismo. Eu falei, gente, eu estou pagando do meu próprio bolso. O hotel que está ali é de primeiríssima, sabe? Vocês vão ter o melhor café da manhã, o melhor almoço, o melhor jantar, os melhores quartos gerados, sabe? Quartos individuais. Pelo amor de Deus. Eu estou tentando fazer uma coisa que é um sonho todo. E, de repente, eu fui vendo que o estrelismo que imperava na ufologia, sabe, é que eu sei mais do que você, eu sou mais foda que você, meu arquivo é melhor que o seu, sabe? Criou aquela pirotecnia na ufologia. Isso aí é uma guerra de egos, né, Robert? Com egos mesmo, vamos falar a verdade. É um grupo de pessoas que não sabe nada dizendo que sabe mais do que os outros. Então, fizeram aquela pirotecnia danada e depois entraram com aquela coisa de como é que eu diria, de congressos, palestras e vender coisas e não sei o quê, e vender uma imagem de ufologia que... Você sabe aqueles camaradas que são guias espirituais, que eles falam exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir, e ali está um pacote de mentira, de bobajada, que não leva a lugar nenhum, nunca trouxe evolução nenhuma. Foi o que aquele universo de desencanto fez com o Tim Maia, desencantou o coitado, né? Ainda pegou o dinheiro dele todo. Então, quer dizer, isso aí mostra como que a ufologia já vem através dos tempos, derrubando uns aos outros, sabe? É como se fosse aquela corrida maluca, cheia de gente vigarista, sabe? Então, Albert, opa, desculpa interromper, realmente as pessoas têm que filtrar muito a qualidade da ufologia, né? Sempre tomar cuidado, né? Com as coisas que é apresentada a elas, né? Provavelmente a questão do estrelismo, as pessoas percebem, viu, Albert? Essa questão, elas percebem e acabam se afastando, até por causa disso, né? Mas eu quero passar para o João Marcelo agora, seu Albert. Só antes de você passar, deixa eu só fazer uma adenda aqui que eu esqueci. Quando vocês perguntaram mais a respeito de casos de exército, eu vou relembrar a vocês uma coisa. O caso que aconteceu e começou a acontecer aqui na região de Minas Gerais com o casal Hermínio e Bianca. Hoje eu tenho um amigo e irmão, Luiz Formigueri, que está lá em Bournemouth, na Inglaterra, sabe? Uma pessoa que participou diretamente da história desse casal, e aqui já tinha um contato com um ser, né, que vivia aqui na Terra, e era o contato deles lá em cima. Então, se vocês pegarem esse CD-ROM do Paulo Werner, chamado Os Invasores, esse CD-ROM tem toda a reportagem citada no jornal Estado de Minas, feita pelo repórter Irã Firmino, sabe? Que acompanhou essa história de uma forma precisa. Então, eu aconselho vocês mais uma vez, se tiverem condição, peguem esse CD-ROM, Os Invasores do Paulo. Então, é que é uma coisa simples e bonita e objetiva, sem floreamento, sem
pirotecnias danadas. O Paulo ele tem um capricho, ele tem sabe, não é porque é meu amigo, não, vocês vão ver no trabalho dele, ele tem uma dedicação, sabe, uma humildade, passa toda a verdade em cima desses desenhos, dessas coisas simples e objetivas. Sabe, sem floreamento, sem essa coisa de ser dono de verdade. Não, peguem e sirvam inclusive, de material de estudo. Mas vamos lá. Ok, o João Marcelo, eu vou passar para o João e para o Paulo. O Paulo. O outro Paulo, Paulo Werner. Paulo Werner tá por aí. Tem dois Paulo aí, hein? Tem dois Paulo. O Paulo 1, Paulo Werner. Ô, xarai. Daí já estarei apresentando, finalizando o Hangout, tá? Passar para o João primeiro e depois o Paulo, para eu poder encerrar aí o Hangout. Ô, Albert, teve uma coisa que você me chamou atenção, você falando sobre as suas pesquisas sobre seres infiltrados. Aí você disse que uma das suas pastas com as pesquisas desses casos, ela foi roubada. E que você, se eu me lembro bem, você disse que esse material hoje está dividido. Aí quer dizer, eu queria saber o seguinte, isso foi roubado, isso teria alguma relação com o senhor está chegando perto da verdade, algum serviço de inteligência? E por que esse material está dividido? Você tem medo que seja roubado? Olha, eu fiz o seguinte, deixa eu dizer, o Paulo Werner, se ele está aí, deve lembrar bem disso. Eu tinha um escritório no centro da cidade, foi o último, que foi na parte central mesmo de Belo Horizonte, no coração de Belo Horizonte, que é na Praça 7. Ali tinha, na Avenida Amazonas, em cima do Banco do Brasil, eu tinha uma sala de um terceiro andar, onde eu recebia muita gente, tudo, as pessoas iam ali, tudo, pegar o jornal ufológico, a revista, tudo. Então, eu guardava parte do meu arquivo ali. E ali embaixo ficavam 3 máquinas fotográficas, 2 Canon e uma Olympus, sabe, boas, sabe, eram máquinas mais modernas, não digitais, que naquela época não existia. Sabe? Mas eram máquinas bem profissionais. E tinha também uma pequena luneta, 2 binóculos de ganho, material de fotografia à vontade, e tinha as minhas pastas onde eu tinha gente, que estupidez a minha também, eu tenho que pagar o preço da burrice, né? Eu tinha ali o caso do soldado Zé Antônio da Silva, sabe? Eu entrevistei o Zé Antônio da Silva durante 2 horas, aquele soldado da Polícia Militar que foi sequestrado por seres extraterrestres na Fazenda Jaguara, perto de Pedro Fogo. É um caso bastante conhecido na ufologia. Eu tinha entrevistado ele horas, sabe? E, de repente, sabe, eu não sei se essa fita foi no meio, se foi por causa disso, ou se ela sumiu antes, ou sumiu depois. Enfim, eu sei que o meu material mesmo, grosso, desapareceu. Entraram na minha sala, sabe, onde só eu tinha a chave, sabe, o prédio é muito bem policiado, porque é em cima do Banco do Brasil, né, ele fechava às 10 horas da noite, e dali era feita uma varredura, um pente fino, todas as salas eram automaticamente olhadas, né, e as pessoas que estivessem dentro do prédio pagariam uma multa grande por, sabe, eles anunciavam, né, está na hora, vai fechar daqui a 15 minutos, então não sei o quê, né. Então, era realmente uma coisa super vigiada, principalmente porque ali em cima estava o Banco do, ali embaixo estava o Banco do Brasil. Então, eu me lembro que eu saí, era mais ou menos por volta de 8h15 da noite, 8h20, por aí, e estava eu, as 2 que estavam comigo era a Cláudia e tinha uma outra moça, que não lembro o nome dela. Enfim, nós descemos, né, tinha um coisa também chamado Henrique, descemos juntos, né? E saímos, ficamos na porta ali conversando um pouquinho, na porta do prédio, e cada um tomou a sua direção, e nós fomos embora, e eu vi a hora que o porteiro, né, que eram, na verdade, eram 4 porteiros, né? Eram 2 vigilantes e 2 porteiros. Fecharam a porta do prédio e falaram, se você esqueceu alguma coisa, volta lá correndo, porque eu não vou abrir mais não. Tá? Daqui, agora só sai, não entra não. Eu só sei que, estranhamente, no outro dia, às 8 horas da manhã, eu entro dentro da sala, a sala não estava assim, totalmente revirada, sabe? Mas
desapareceu todos os meus arquivos. Tá? Todos. As máquinas fotográficas, todas no lugar. Todas. Tudo, ninguém mexeu em nada de valor. Foram ali especificamente para pegar as coisas. Então, o que eu fiz? Eu comecei a distribuir as coisas, e fiz as cópias, é lógico, guardei em lugar diferenciado em que eu não falo para ninguém. Fica só comigo. Entendeu? Então, o que mais me deixa preocupado é que eu não sei quem é que fez isso, com que objetivo, sabe? Eu só sei que tive um prejuízo enorme, enorme. Mas, graças a Deus, sabe, os casos que eu perdi, hoje são amplamente divulgados, tudo, só que eles tinham uma característica bem pessoal. Eu entrava nesses casos bem a fundo, e muito diferente do que os pesquisadores faziam. Eu tinha perguntas mais direcionadas. Sabe? Eu, por exemplo, o Zé Antônio da Silva, ele tinha uma coisa que o ser extraterrestre revelou para ele, desde 1970, quando ele narrou isso, ele não contava isso para ninguém. E eu tinha conseguido extrair boa parte da coisa, estava naquela fita. Entendeu? Então, me deixaram, sabe, uma série de coisas que me deixaram assim, muito chateado. E chegou num ponto que eu falei assim, olha, seja lá quem for que fez isso, se está pensando que eu vou desistir, muito pelo contrário, isso me deu mais combustível. Entendeu? Eu espalhei realmente. Agora, se estão querendo fazer alguma coisa, se pretendem fazer alguma coisa, problema deles. Eu não, sabe, eu inclusive não quero espalhar terrorismo, e nem, vamos dizer assim, deixar vocês com o pulo atrás da orelha, mas fiquem bem atentos. Vocês pretendem entrar nesse pântano, né? Nesse lamaçal da ufologia, que é a infiltração de seres, sabe? Se preparem pelo que vocês vão ver, ouvir, e às vezes até, sabe, serem instigados, porque acontece. Sabe? Não é terrorismo, não. Não é terrorismo, não. Isso aí a gente entende o risco, né? Quando acho que a ufologia ela é muito ocultada pelos governos e militares. Então a gente sabe, quando pega no calo deles é complicado. A gente sabe. Uma perguntinha só. Eu preciso passar um pouco. Peraí, rapidinho. O conteúdo desse arquivo que sumiu, ele chegou a ser divulgado, alguma coisa, ou ele tá bem escondido? Olha, e não foi revelado? O que sumiu. Eu tinha fotos, tinha depoimentos, inclusive de autoridades militares que se comprometiam com o meu trabalho, porque sabia que eu era um cara sério, direcionado. Eu não tinha interesse de fazer pirotecnia, de querer provar nada para ninguém, de querer sair falando coisas das pessoas. O fulano de tal, sabe, ocorre que dentro da ufologia brasileira sempre aconteceu isso, sabe? Eu acho que se vocês pegarem mais uma vez essa série Os Invasores, vocês vão ver que existe uma síndrome de David Vincent, que é o protagonista, que é tentar provar para o mundo que disco voador existe, que extraterrestre existe, e ser aquele camarada que é o pioneiro. O Paulo conseguiu provar definitivamente que extraterrestre existe. Então nós vamos construir um busto do Paulo aqui, que é igual fizeram com o Kennedy Arnold, né? Quando ele lançou aquele termo Flying Saucer, né? Então, ali ficou batizado na ufologia o Flying Saucer. Então, ele ficou pioneiro, o cara que criou o termo disco voador, né? Então, existiu e existe na ufologia ainda muito pesquisador tentando ocupar aquele posto, né? De ser o primeiro pioneiro, eu provei aqui, eu que sou o mais foda e tal. Não existe isso. Sabe? Mas existem pessoas que ainda vivem nesse mundo e acham que eles vão, dali para frente, se locupletar, ganhar dinheiro, ficar milionário, sabe? Mundo afora. Igual esses pirotecnistas, que eu nunca participei desses congressos, porque eu tenho certeza que eu seria a primeira e última vez. Eu vou ali para falar, sabe, o que eu sinto que é honesto, que é verdade. Eu não vou ali para iludir ninguém, não. Eu vou ali para falar assim, olha, eu estou falando isso aí baseado nisso aqui, ó, sabe? Se eu cheguei a essa conclusão foi por causa disso. Agora, eu desafio as pessoas a virem a estudar comigo, igual eu fiz agora num programa recente de televisão, e o astrônomo lá falou, eu falei assim, olha, meu amigo, eu não quero ser seu inimigo, não.
sabe? Mas eu quero que você tenha pelo menos a decência, sabe, de se juntar a mim, aos meus estudos, para tentar explicar esse fenômeno. Se você amanhã me provar que isso tudo aqui era uma bobajada danada, eu vou falar assim, olha, é verdade, eu fiquei quantos anos, sabe, de bobeira nisso aqui. Mas eu quero que você tenha a decência de se realmente você se convencer que existe algo a mais que você não admitir, não conseguir, você realmente seja honesto, nos ajude a seguir em frente. É só isso que eu peço, mais nada. Isso aí. Ô, seu Albert, vou passar para o Paulo Werner. Paulo Cadê? Werner, Paulo, ele tá de saída, ele disse que não vai poder ficar, e para ele falar do CD dele, o CD que ele fez, né? Fala aí, Paulo. Fala sobre o CD dos invasores. E daí eu vou estar encerrando o Hangout, seu Albert, tá muito bom. Fala aí, deixa eu ver se eu pego. Ok. Paulo Werner? Não deu tempo. Então, eu quero aí apresentar. Para encerrar, então, vou passar para o Rodrigo dar as últimas palavras aí, Rodrigo. Quero agradecer a presença, Rodrigo, de hoje, pelo Hangout. Rodrigo do Universo UFO, acho que está sem áudio. Passar para a Valéria, agradecer a presença. O Rodrigo está com um problema. Valéria? Foi muito bom conversar com o Albert, com vocês. Eu gostaria de até conversar muito mais do que isso que a gente falou aqui, porque o Albert, né, já tem uma longa estrada aí de pesquisas e estudos, e é muito enriquecedora. Então foi um prazerzaço estar aqui. Uma pena que eu cheguei atrasada, mas, olha, valeu a pena mesmo. Muito obrigada, Albert. Olha, uma ótima noite para ti e para todos os amigos. Eu vou agradecer. Ok, obrigado. Obrigado, Valéria. Só um pouquinho, seu Eduardo. Seu Albert. Passar para o Paulo aqui, fazer as palavras finais dele, agradecer a presença. Paulo? Paulo Ribeiro, aqui, né? Tem Paulo dois Ribeiro, Paulos. Bom, boa noite aí. Foi um prazer aí estar ouvindo, né? Estando ouvindo. Todo ouvido aqui ao Albert, pelo conhecimento aí e pela seriedade que ele leva, né? Ele é assim, a 880, eu gosto disso. Ele fala e bate o martelo. Foi um prazeraço, vamos ter mais oportunidade aí. Albert, boa noite aí pra tu, hein? Um abração Obrigado, para vocês. o João Marcelo agora, eu deixar o senhor por último, seu Albert. Marcelo? Isso. Boa noite a todos aí. Eu queria agradecer demais ao Albert Eduardo por ter aceito o convite, ter comparecido aqui e compartilhado. Eu creio que foi uma explanação brilhante aí, envolvendo a ufologia de campo, não é? A investigação de campo que poucos fazem hoje. Queria agradecer a todos aqui da bancada e já fica convidado o Albert, né, Márcio? A gente podia combinar uma outra oportunidade onde ele poderia... Gostaria muito que ele mostrasse a foto que é a sombra dos dois seres. A gente poderia convidar para um outro hangout. Sim, essa e outras fotos que ele tem aí arquivado aí, né, para nós aí. Essa foto, igual eu te falei, ela foi tirada pelo Ferreira, lá na Maçã. Eu falei até o nome do cara, ele não podia ter falado, mas está em poder dele, sabe? O Ferreira é um camarada que eu admiro muito, um sujeito muito honesto, sabe? E a gente, naquela época, não tinha a menor condição de fazer nenhum tipo de montagem, nenhum tipo de sacanagem, porque os recursos eram mínimos, sabe? Então, quer dizer, eu estava junto com ele ali, entendeu? O Ferreira é um sujeito que eu jamais duvidaria, sabe? Eu vou ver se eu consigo essa foto com ele, sabe? Se ele pelo menos me empresta, né? Porque o Ferreira não tem muitas essas bobagens, esse negócio de ficar escondendo coisa, não, entendeu?
Vou ver se eu consigo essa foto dele, mas o retrato falado daquele ser que aquela mulher reportou ter visto lá no Shopping Bahia, esse aí eu vou fazer questão de mostrar a vocês na próxima oportunidade. Eu quero agradecer a você, pedir desculpa porque eu não participei, eu marquei com vocês aquele dia e eu tive um problema de força maior. Aliás, meu joelho está até inchado até hoje. Tá vendo? Eu tive uma queda e acabei me machucando e tive que estar no hospital fazendo radiografia, então acho que acabei não podendo participar. Então, eu peço desculpa da minha falha aquela vez e agora sempre que for possível, né? A gente, como foi a sugestão aí desse grupo de pesquisa a nível do Brasil, né, essa associação de ideias que foi sugerida aí, eu acho que vale a pena, sim, deve ser tentado de novo, mas com pessoas agora com cabeças mais arejadas. E digo mais ainda, a gente pode fazer um grupo, por exemplo, de reunião, palestras, ora aí na cidade de vocês, ora aqui em Belo Horizonte, enfim, né? A gente trocar conhecimentos, a gente fazer debates e tudo, para tentar fazer realmente um trabalho de união e conhecimento conjunto, sabe? Sem essa coisa de ficar filtrando, como, por exemplo, existe, eu não vou citar nome, mas existem umas pessoas que hoje se privatizaram a ufologia, né? Se você falar de ufologia, tem que passar diretamente por eles, sabe? E quando eles percebem que tem alguém tentando invadir esse espaço, eles começam a inventar um monte de sofismas, um monte de coisas, sabe? E tentar destruir a imagem das pessoas. Isso é uma coisa que eu acho extremamente desagradável. É isso que tem feito a ufologia, sabe? Não crescer esses anos todos. Sabe? Aconteceu com o professor Alberto, aconteceu com o Úlio, aconteceu 2 vezes comigo em congresso, sabe? Então, eu acho interessante a gente fazer uma coisa aberta. Se essa coisa de eu sei mais do que você, eu sou melhor do que você, não tem nada disso. A ufologia não é exclusividade de ninguém. Nós temos que, cada um, pesquisar de acordo com o seu faro, sabe? E, em cima disso, trazermos à tona aquilo que nós encontramos no fundo desse oceano lamacento, sabe? Que eles escondem demais da gente. E ali trazer à tona e sentarmos ali e tentarmos, junto com as nossas inteligências, sugerir o que poderia ser ou o que pode ser isso. Sabe? Não podemos apoderar do conhecimento. Sabe? Isso não é direito de ninguém. Sabe? Como muitos fazem pensar aí. Então, é imperativo que a gente trabalhe com honestidade, com tranquilidade, e que a gente chegue ao ponto que a gente quer, sabe, com bastante sinceridade e sendo diretivo, sem ser, sabe, esse dono da verdade. Nós vamos avançar muito se caminharmos dessa forma, porque sozinho dá. Isso aí, muito boas palavras aí do Albert. Quero ver se o Rodrigo do Universo UFO voltou o áudio. Rodrigo? Opa, tá me ouvindo, Márcio? Sim. Opa, beleza. Quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar participando de mais um Hangout, né? Para poder ouvir um pouco da experiência do seu Albert. Foi muito legal ouvir, né? A experiência que ele teve ao longo desses anos, né? Ele já começou na ufologia muito mais tempo. Antes de eu nascer, ele já estava na ufologia, né? Então, agradecer a ele, né? Por poder estar compartilhando com a gente essas histórias aí, né? A sua experiência no campo, que é muito valiosa para todos nós. E agradecer também ao pessoal da bancada e o pessoal do chat. E até a próxima, pessoal. Obrigado, Márcio. Obrigado, Rodrigo do Universo UFO. Agora estou encerrando esse hangout. Foi muito enriquecedor aí para o OVNI Free, para as pessoas e a audiência. O chat estava muito bom também. Desculpe aí se não pude atender todas as perguntas, né? Mas fico muito feliz aí do convidado de hoje, né? Esclareceu muitas coisas e a posição dele realmente é interessante para estudos aí, para quem quiser realmente usar como base aí de estudos na ufologia, que o objetivo nosso é fortalecer a ufologia brasileira. O OVNI Free vem para isso, para ampliar o conhecimento de vocês. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos. Estou encerrando essa transmissão desse hangout aí, que foi um hangout surpresa, né? De segunda-feira.
E até a próxima transmissão, então. Próximo sábado, né, a partir das 22 horas, terá outra transmissão do canal OVNI Free para vocês aí que gostam de ufologia através desse canal. Muito obrigado, curtam, compartilhem em suas redes sociais e até a próxima.